E aí eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Todas as experiências socialistas tiveram pleno emprego, tá? Olha aí. Todas. Não existia, a partir da década de 30, não existia desemprego na União Soviética. Assim que a União Soviética cai, em 4 anos eles atingiram 10% de desemprego. Olha isso. Em 9 ou 10 anos eles atingiram quase 15% de desemprego. 15% de desemprego. Isso depois da União Soviética. E aí falam que a União Soviética acabou porque o socialismo estava em crise. Como é que ele estava em crise? E aí depois que ela acaba, volta a fome, volta o déficit habitacional, as pessoas voltam a morar na rua, e o desemprego bate 15% no máximo. Que crise é essa que foi resolvida? A crise surgiu depois que o capitalismo foi restaurado. Então, novamente, o desemprego é um fenômeno que faz parte do modo de produção capitalista. Os fenômenos socialistas não tiveram desemprego. E aí a questão da carga horária. Imagina o seguinte, se nós tivéssemos uma estrutura de pleno emprego, a gente conseguiria empregar mais pessoas e diminuir a carga horária. Imagina que no lugar de você trabalhar 10 horas, tem 2 pessoas trabalhando 5. Sim. Entende? As experiências socialistas fizeram isso. Eu lembro que eu trabalhei numa metalúrgica de fazer borracha, que o cara, ele fez isso daí na empresa, né? Ele tinha um horário da manhã, então eu escolhi entrar das 6 da manhã e sair meio-dia, e depois tinha outro pessoal da tarde e um pessoal à noite. Sim. Só que aí ele olhou e falou, também vou diminuir seu salário. Porque Não, então, é sempre importante a gente falar isso, sem diminuição de salário. eu ficava puto, que eu falava, pô, cara, mas eu tô produzindo a mesma coisa que eu produzia trabalhando esse período inteiro. Aí ele, não, mas você vai estar trabalhando meio esse período, pô, você vai sair meio-dia, pô, na horário do almoço. Eu, caralho, desgraçado. Exatamente. E isso é uma coisa que a gente não precisa nem sonhar com experiências. Isso existe no Brasil, tá? No Brasil, existem fábricas ocupadas pelos trabalhadores. E a primeira medida que os trabalhadores em autogestão fizeram foi diminuir a carga horária sem diminuir o salário. Caramba. Por quê? Porque a extração de mais-valia, a extração de valor na propriedade privada é tão grande que se ela é tirada da equação, muda completamente a gestão. Sim. Então, eu dou um exemplo, se vocês quiserem procurar uma experiência fantástica, porque ela é muito próxima. Existe uma fábrica chamada Flasco, que é uma fábrica eu esqueço o nome, são barris de plástico. É uma fábrica química, né? E a fábrica faliu. O patrão não pagou dívida, geriu mal pra caramba o negócio lá, abandonou a fábrica. Os funcionários ocuparam a fábrica, começaram a recuperar Olha aí. a fábrica, estão autogerindo a fábrica, e o salário aumentou, a carga diminuiu, e eles agora têm uma gestão, eles estão lutando pela estatização da fábrica, porque a qualquer momento a fábrica ainda está em disputa judicial, né? Porque de uma certa forma ela ainda é do cara que estava em dívida, mas ela está em autogestão. E assim, muitas pessoas perguntam, ué, mas como que funciona a fábrica sem patrão? Impossível. E assim, as pessoas não têm noção de que burguês não trabalha, tá, gente? Burguês não trabalha. Quem trabalha é trabalhador. O burguês, se ele morrer, vai demorar até pra gente perceber. Nem sabe o que o cara tá fazendo, sabe? E esse é um exemplo próximo, por isso que eu tô dando esse exemplo, porque você não precisa ir ver arquivos soviéticos, sabe? Sim. Você pode ir procurar Flasco com K e ver como os caras ocuparam, recuperaram, autogeriram e diminuíram a carga horária sem diminuição salarial numa fábrica no país, no Brasil, tá? Não é o único episódio, não é o único evento, mas é o evento mais longevo que a gente tem disso, né? Não, e aí agora a pessoa tá assistindo e falando, tá, mas como que, da onde que sai o dinheiro? Saiu do iate do cara, saiu do jato do patrão, sacou? O meu ex-patrão lá que reformou a casa inteira dele e eu ganhava 950 por mês. Nossa, E eu ficava puto. Então, isso é o que eu acho muito louco, porque eu fui criado, meu pai é pedreiro, tá ligado? Minha mãe era dona de casa. E o meu pai, ele falava pra mim uma frase que hoje eu vejo como era muito prejudicial pra mim e eu acho que muitas outras pessoas já escutaram, que era estuda pra arrumar um emprego. Era só isso. Só que meu pai, ele não falava, tipo, qual era o emprego e ele não falava o que eu deveria estudar. Então não vinha aquela frase, não, estuda pra ser advogado, ou estuda pra ser, sei lá, enfim, o que você quiser. E aí eu parei de estudar com 15 anos porque eu arrumei um emprego, que foi nessa fábrica, né, de massa de pastel aos 15. Eu falei, mano, não preciso mais estudar. Arrumei um emprego, tô ganhando 950 por mês, pra que eu vou estudar? E aí a minha vida, mano, foi uma loucura, porque eu não tinha experiência em nada, tá ligado? De didática, estudo, até hoje eu sou horrível em geografia, entre outras coisas, mas eu sabia trabalhar e negociar muito com os meus patrões, porque eu sempre trabalhei próximos dele. Então eu direto tinha os puxa-rabo com carga horária, com hora extra, com tudo relacionado ao trabalho que eu falava, mano, se não tá bom pra mim, e eu sou o cara que tá levantando a sua empresa, por que você tá me tratando desse jeito, tá ligado? Não, isso, Loge, eu nem... eu acho que seu pai tinha a melhor das intenções. Sim. Né? Porque... Isso vocês não veem mesmo na boca da direita? Falando assim, a solução para as desigualdades no país...
Boa, moleque! Peguei uma água, A valeu. solução para as desigualdades do país é a educação. Uhum. E aí, nós comunistas falamos, isso é uma saída liberal. E por que que é uma saída liberal? O liberalismo, ele diz que a solução para as contradições da sociedade vem pela via individual. O que é falar, você tem que estudar para você arrumar um emprego, senão uma solução individual para um problema estrutural. Agora a questão é, a gente está vivendo num momento que fica muito evidente que estudar não é o suficiente. Porque não basta você estudar Sim. se não tem emprego para absorver a sua mão de obra. Exatamente. Este que vos fala é um exemplo. Eu sou formado em História, eu sou licenciado em História, e eu fui agraciado pelo doce beijo do desemprego na pandemia. Não tinha o que fazer. Quase virou Uber. Eu virei Uber de internet. Aí. Porque